no livro profético de Isaías, capítulo 1, e vamos ler daqui 3 versículos, do 18 ao 20. Isaías, capítulo 1, do versículo 18 até o 20. Amém? Todos acharam? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vem falar ao nosso coração. Porque se o Senhor não vier, se o seu Espírito não ministrar, esse encontro será apenas mais um encontro de quinta-feira, onde a palavra está sendo pregada verbalmente, mas nada acontecerá nos corações. Mas rogamos a Ti, pelas misericórdias vivas de Jesus, que o Senhor venha com toda liberdade falar com cada um de nós que nos ouve nessa tarde, de um modo especial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a gente tem trazido uma série de palavras à igreja, palavras que vêm a partir de uma meditação feita todas as manhãs. Durante os 3 dias de culto na igreja, nós pregamos aquela palavra de uma maneira mais, com um pouco mais de detalhes e tal. E hoje a gente traz essa palavra, trazida através do profeta Isaías, palavra de Deus, vinda da boca do Senhor por meio daquele profeta. E o desejo do nosso coração é que nós compreendamos o maravilhoso, incomparável e irresistível convite da graça de Deus. O texto lido, ele mostra o profeta usado por Deus aqui para trazer uma mensagem de salvação a uma nação rebelde e contenciosa, no momento dramático do povo de Deus. Isaías traz um convite profético da irresistível graça de Deus, 700 anos antes dessa graça ser encarnada na pessoa do Cristo. E o texto é extremamente contemporâneo e chama atenção para o fato de que o Senhor é Deus de oportunidades. Desde o início que o Senhor sinaliza para nós, que o Senhor nos chama de um jeito ou de outro, nós somos chamados, há sinais de Deus por toda parte. E aí eu queria lembrá-los da necessidade de nós sermos sensíveis à voz que nos chama, à voz daquele que chama. E no texto lido, se você ler todo o contexto do capítulo, nós vemos que a depravação total do homem é confrontada com o juízo e com a graça de Deus. E aí eu queria fazer um pequeno parêntese aqui e chamar a atenção do grupo para o nosso projeto, um projeto que está estreitamente ligado ao Betel nos Lares, ao Betel fora dos muros, que é o projeto Reconciliação. E a gente tem envolvido muitas pessoas nesse projeto, não só pessoas da pequena comunidade Betel, mas pessoas de todas as igrejas cristãs, irmãs, para que se engajem, para que repassem esses textos. São pequenos áudios com mensagens da palavra, com apelos tanto para a edificação quanto para o evangelismo, de modo que essa palavra alcance o máximo de pessoas possível. E eu queria muito que vocês todos se engajassem conosco nesse projeto, tá bom? Então a gente está pensando algumas coisas, depois eu vou combinar com Ilha, mas assim, e essa iniciativa, ela nasceu por conta de tudo que a gente tem visto
de sinais da segunda vinda do Cristo. É preciso que essa palavra chegue aos confins da terra. E eu estava pensando, meu Deus, hoje a gente tem uma facilidade tão grande de comunicação. A internet tornou o mundo uma aldeia. Tem essa facilidade das comunicações pelo WhatsApp, por outras redes sociais. Por que não usar isso, em vez da gente estar dizendo tanta besteira, publicando tanta bobagem? Vamos publicar a palavra de Deus, vamos anunciar a verdade da palavra de Deus, vamos anunciar o Cristo. Mas vamos voltar para cá. A palavra de Deus tem sido muito banalizada, mercadejada e mais ainda negligenciada em nossos dias. Por isso tem sido tão difícil pregá-la. Mas Deus, Ele não desiste. E o Senhor está sempre apontando meios, recursos, possibilidades e jeitos da gente anunciar a sua palavra viva. E eu tenho certeza que os anjos já desceram para a ceifa. A ceifa da grande colheita de almas, os campos estão brancos para essa grande colheita dos últimos dias. E assim, em breve, nós veremos se cumprir a promessa de Deus de que a sua glória cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Os que estão à nossa volta têm sede e fome, mas não de água e alimento, sede e fome da palavra de Deus. Por isso, apesar do que vemos em termos de testemunhos negativos, e eu até peço a vocês que nem olhem para esses testemunhos negativos. Agora mesmo, fazer como ontem, eu entrei no quarto, estava lá o amado vendo o homem pregando um negócio desmantelado lá, e mandando passar umas toalhas, não sei aonde, enfim. E tirando a centralidade do Cristo. Todo o poder está em o nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo converge para o Cristo. Toda tentativa de tirar a centralidade do Cristo e jogar para objetos não procede de Deus. E aí a gente para e começa a pensar: se nós nos recusarmos a pregar, a falar, a testemunhar a respeito do Cristo, as próprias pedras clamarão. Outro dia me mandaram um vídeo de um mendigo, e esse homem pregava com tanta ousadia na rua que nos fazia corar de vergonha. Muito sujo, jogado numa calçada. Eu não sei a origem daquele homem, mas alguém fez um vídeo e postou nas redes sociais. E eu fui ouvir a mensagem dele, uma mensagem limpa, aprumada, certa, e ele falando exatamente a respeito daquilo que o povo de Deus tem passado, tem sido espoliado por muitos líderes dos nossos dias. Olhem para Jesus, creiam no Cristo, firmem-se nele. O Senhor é a única rocha viva sobre a qual precisamos estar alicerçados. E aí eu repito, não estou falando de religião, estou falando de uma pessoa chamada Jesus. É a Ele que nós precisamos nos agarrar, nos pendurar, até aquele dia glorioso, quando Ele nos chamar da terra. Os que estão à nossa volta, eles, se você se detiver um pouco em observar, você vai ver a necessidade das pessoas. A maior necessidade delas é de Deus. O vazio no coração do homem só pode ser preenchido pelo Senhor. Não há nada nesta terra que possa preencher o vazio do homem. Só o Senhor. Aceitar o convite da graça e receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador pessoal é a única chance que o homem tem de zerar a sua história sobre a terra e adentrar a eternidade reconciliado com Deus. A situação do homem fora do Cristo é morto
nos seus delitos e pecados. Hoje é muito comum as pessoas perseguirem, disputarem cargos, posições sociais, status, numa busca desenfreada por proeminência nesta terra. E há os que alcançam. E dentre esses, é impressionante o número de suicidas. Eles têm tudo, do ponto de vista humano e circunstancial, mas falta o principal. Esse estreitamento do relacionamento com Cristo. E ontem eu dizia ao grupo que estava aqui: entra no seu quarto, fecha a porta e fale com o seu pai que ouve em secreto. Pergunte: Senhor, aquilo tudo que eu ouvi procede do Senhor? Testifica no meu coração. E o Senhor é especialista em trazer testificações no nosso coração daquilo que Ele deseja nos ministrar. E a Bíblia diz assim: de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E eu quero dizer àqueles que nos ouvem, especialmente através do vídeo: hoje é o dia aceitável do Senhor. Portanto, você que tem ouvidos para ouvir, não rejeite o convite da graça de Deus. A salvação é de graça e pela graça. A eleição é incondicional e o convite é irresistível apenas para os eficazmente chamados. Se o Senhor lhe chamou hoje, preste atenção ao convite e diga sim ao convite da graça. No texto que nós lemos, nesses 3 versículos, encontramos aqui o profeta Isaías trazendo um convite da graça de Deus e 2 consequências, uma positiva e uma negativa. O convite, ele diz: vinde e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Os leitores de Isaías são chamados pelo profeta para arrazoar, para argumentar, para discutir com Deus. Olha que coisa interessante. Essa argumentação, ela é irrefutável, não tem o que discutir aqui. A proposta aqui é zerar a vida e a história pessoal. Há um convite explícito. Se a graça convida, é sinal que alcançamos o favor de Deus, sem que haja em nós nenhum merecimento. É lindo demais isso. O mais encantador na graça de Deus é que tudo que o pecador precisa fazer é dizer sim. Eu aceito o convite. Eu passei praticamente, eu vim me converter com 27 anos. E é interessante quando o Senhor tem um propósito na nossa vida. Ah, minha gente, não adianta correr não, porque Ele vai te alcançar. E eu fugi de todas as formas, tinha uma raiva de crente maior do mundo, que coisa horrorosa era aquela coisa chata do crente estar ali pegando no seu pé e tal e tal. É tanto que eu não sei trazer um evangelismo de impacto. Eu como pelas beiradas, feito quem come papa quente. Porque foi assim que aconteceu comigo. E eu me lembro que passei a vida inteira cercada e eu correndo. Até que um dia fui a nocaute. Não tinha mais para onde correr. Cessaram todos os recursos. E o Senhor disse: agora chega. Venha para cá. Olha onde eu estou hoje. Presta atenção. Então o que é que eu quero dizer a vocês hoje? Esse pecador arrependido vem para o Senhor do jeito que está. A própria graça se encarrega de fazer as transformações. Não é a igreja, não é a denominação, não é o pastor, não é o padre. É Jesus. Agora, quando Ele entra na sua vida, Ele vai mudar a sua história. Nunca mais você vai ser a mesma pessoa, ainda que você queira. O mesmo convite feito nos dias de Isaías é feito hoje para quantos tiverem ouvidos para ouvir. O grande propósito deste convite é nos tirar da condição miserável em que vivíamos, apagar nossos pecados, nos purificar de toda injustiça,
Pecado perdoado é pecado apagado, pecado apagado é pecado esquecido. Olha que coisa tremenda. Isso não quer dizer que as consequências dos nossos pecados a gente não tenha que arcar com elas, mas não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo falou isso. Quando avançamos no tempo, encontramos este mesmo convite sendo ratificado por Jesus, a própria graça viva e encarnada. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Os que aceitam este convite saem da condição de mortos em seus delitos e pecados, são vivificados pelo Espírito Santo de Deus e se tornam santuários vivos das moradas do Altíssimo. É uma guinada e tanto. Aí vem a consequência positiva para os que aceitam o convite: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. A graça nos convida em primeiro lugar para a salvação e em segundo lugar para a vitória. O tratamento celestial é VIP. No kit da salvação vem tudo que precisamos para esta vida e a vindoura. Todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, diz o apóstolo Pedro. E ainda: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, disse a própria graça encarnada que é Jesus. Passamos a ser chamados de filhos e herdeiros. Olha o que diz em 1 de Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Fomos alcançados para proclamar as verdades de Deus. Agora não proclame não, vai dar certinho. Saímos da condição de meras criaturas para a condição honrosa de filhos e herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O Senhor quer nos dar o melhor desta terra e, com toda certeza, Ele não está falando de superficialidades. Ele fala para nós a respeito da suficiência dessa graça salvadora, libertadora, sustentadora, firmadora e fortalecedora, vinda do próprio Deus. Passamos a viver na terra, mas na perspectiva do céu. Passamos a vibrar na frequência de Deus como tabernáculos vivos da presença do Senhor. E eu quero dizer uma coisa a você: não olhe para os exemplos desgraçados que a gente vê, porque tem muitos testemunhos absolutamente desgraçados. E quando eu falo essa palavra, eu falo na acepção dela, literalmente, destituídos de graça, fingidores. E esses têm trazido muito mais prejuízo ao Evangelho do que aqueles que estão lá fora e que são assumidamente incrédulos. Somos revestidos de um poder sobrenatural para vencer todas as demandas que nos sobrevêm. Uma força desconhecida até então nos fortalece para a vitória. Aí vem a consequência negativa para os que rejeitam o convite da graça de Deus. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Versículo 20. O que Deus quer de nós? Obediência. Ele deseja que os que ouvem seu convite respondam afirmativamente, tanto para a salvação quanto para a vitória. Se a nossa atitude for de rebelião, seremos devorados à espada. De que espada o Senhor está falando? Deixa aqui, ó. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Os que rejeitam o convite da graça sofrerão os efeitos desta espada.
E eu queria dizer a vocês, a espada do Espírito, ela é afiadíssima e tem 2 gumes. Um lado salva, liberta, instrui, corrige e disciplina. E o outro julga, sentencia e destrói. Um lado aponta para o céu e outro lado para o inferno. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 2, 15 e 16 que a palavra de Deus tem cheio de vida para os que são alcançados e cheio de morte para os que se perdem. Se tivermos ouvidos espirituais abertos, seremos eficazmente alcançados. As ovelhas do Senhor ouvirão a sua voz e o seguirão, pois são marcadas nas orelhas e nas patas, como disse o reformador Lutero. O que é que a gente aprende aqui rapidamente? Ou o que é que o Senhor está requerendo de nós? Que sejamos sensíveis ao convite da graça de Deus. Talvez esta seja a nossa última chance, ou a última chance daqueles que ouvem. Deus deseja fazer tudo novo em nossa vida. Tudo que precisamos fazer é dar o passo de fé em sua direção e dizer sim, eu aceito, Senhor, o seu convite e recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Só isso. O Senhor tem o melhor para cada um de nós. Terceiro lugar, o caminho da rebelião contra Deus é árduo e doloroso. E ao final dele espera a espada do juízo de Deus. Só há 2 caminhos, céu ou inferno. Não há uma terceira opção. Pense nisso, em nome de Jesus. Portanto, se ouvires hoje a voz do Senhor, não endureçam os vossos corações. Eu queria encerrar com as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 8, de 28 a 30. Ele diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra, aquilo que eu sou extremamente deficiente. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra ao seu coração, em nome de Jesus. E faça de você um grande instrumento de reconciliação para aqueles que não conhecem o Cristo. Amém? Deus abençoe. Vamos